Pessoal, dando continuidade com o nosso curso de conversão termoquímica de biomassa, a gente vai iniciar hoje o primeiro processo de conversão termoquímica, né? No entanto, a gente já conversou sobre combustão, né? Mas vamos conversar hoje sobre pirólise, tá? Que muitos daqui de vocês já trabalham nesse processo de conversão termoquímica, outros estão iniciando, outros estão aprendendo, né, iniciando aí em pirólise, ou trabalham em outro tipo de processo como gasificação. No entanto, já a gente vai ver que a pirólise faz parte de uma etapa da gasificação, né? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje, de pirólise, tá? Então, nós já vimos naquela aula de combustão que a biomassa, geralmente, ela é usada como fonte de calor para gerar eletricidade, né? Também pode ser usado como combustível em caldeiras, né? Para gerar vapor, e esse vapor, evidentemente, pode ser usado como fluido de trabalho, ou pode ser fornecido a turbinas a vapor, né? E gerar eletricidade, tá? Já nós conversamos muito sobre as duas possíveis rotas de conversão da biomassa. A primeira rota é a que a gente vai trabalhar durante nosso curso, que é a rota termoquímica, e a segunda é a rota bioquímica. Ontem nós conversamos um pouco dessa rota bioquímica, sobre hidrólise, fermentação, né? Dado que são processos fundamentais inseridos na obtenção de etanol através da rota convencional. Então, pessoal, já hoje, focando um pouco só na pirólise e gasificação, a gente vai obter, através dessa conversão termoquímica, três combustíveis através da pirólise: bio-oil, ou bio-óleo em português, às vezes óleo pirolítico, que é a fração líquida, tá? Ou biochar, certo? Que é a fração sólida, e gases não condensáveis, tá? Aí nesses gases não condensáveis tem alguns compostos que são similares, né, ao gás de síntese que você gera na gasificação. Aí nos gases não condensáveis estão vapor, hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc, etc, etc. Enquanto a gasificação, pessoal, o foco é produzir gás, né, gás de síntese, syngas em inglês, às vezes producer gas, e também é gerado um char, certo? Aí na gasificação, beleza? Aí posteriormente, pessoal, os produtos da pirólise, por exemplo, eles podem ser levados a outros tratamentos. Por exemplo, aí o char ou biochar é base para produzir carvão ativo, tá? Carvão ativado, também como que é fundamental para processos de tratamento de águas, né? Aplicações de filtros, também como condicionador de solos, tá? No entanto, essa opção ainda está sendo explorada, é um desafio. Com relação ao bio-oil, esse bio-oil, como é produzido, ele não pode ser usado, tá? Então, aí é necessário um processo de melhoramento que é conhecido na literatura como upgrading, tá? E aí, basicamente, vocês vão tirar uma grande quantidade de compostos oxigenados, né? Esses compostos não podem estar presentes se vocês vão usar esse bio-oil como um combustível, tá? E os gases não condensáveis, aí podem ser aproveitados, né? Pode ser feita uma síntese, como é mostrado aqui, e pode ser usada como fonte de calor, né? Para outros processos, tá? Aí o que a gente falou da rota bioquímica, aí normalmente a biomassa é hidrolisada, né? E com o objetivo de quebrar as paredes celulares da estrutura da biomassa, e já aí é produzido açúcares, né, como glucose, né? Aí, posteriormente, essa vai ser a matéria-prima para um processo de fermentação, tá? Então, pessoal, em resumo,
A gente já tem duas rotas. A gente já sabe que a pirólise é o processo de conversão termoquímica, no qual a gente obtém uma maior quantidade de produtos, tá? E já esses produtos podem ter diversas aplicações, como a gente mencionou. Pessoal, até esse ponto, alguém tem alguma dúvida? Então, vamos continuar aqui. Pessoal, eu já mencionei que através da pirólise a gente vai obter três possíveis produtos, né? Aqui a gente pode ver uma representação esquemática, né, na parte esquerda do slide, né, inferior do slide, a gente pode ver que a pirólise é produzida um bioóleo, o qual pode ter diferentes aplicações, né, pessoal? Pode ser usado para produzir produtos químicos, também como fonte de calor, também ele pode ser fornecido, né, em motores, tá? Para gerar eletricidade e, evidentemente, como combustíveis para transporte, né? Aí esses gases combustíveis, como eu falei, eles podem ser, através de diversas sínteses, podem ser, como por exemplo, um Fischer Drops, podem ser produzidos, ou a Haber-Bosch, na verdade, podem ser produzidos produtos químicos como amônia, tá? Também pode ser usado como fonte de calor, ou também, né, depois de um acondicionamento, para gerar eletricidade. Então, aqui a gente focou na fração gasosa e na fração líquida, tá? No entanto, a pirólise, já a gente vai ver daqui a pouco, ela está focada mais nos rendimentos do bio-oil e do biochar, tá? Esse gás aqui, pessoal, é produto, né, do processo de condensação, né? Aqui a gente vai ver uma representação esquemática de um reator, né, de pirólise. Aí vocês fornecem a biomassa, tá? Essa biomassa também, evidentemente, tem que ser condicionada. A gente já falou que tem que ter teores de umidade menores a 10%. Aí, dependendo do tipo de gasificador, também o tamanho de partícula pode influenciar no processo, né? É necessário também conhecer a esfericidade, né? Também da partícula, tá? O fator de empacotamento também, tá? Então, isso é fundamental também para a biomassa, né? Então, pessoal, aí a gente fornece, tá, a biomassa. Geralmente tem alguns sistemas de alimentação que estão baseados em parafusos, né? Inclusive o reator Auger, que é conhecido na literatura Auger, que é um reator de parafuso, já depois que vocês fornecem o combustível, né, seja a biomassa nesse caso, que não sou sujeito ao estudo, ela, quando é fornecido aí no reator, aí ela, através do parafuso, ela está sendo movimentada, tá? Através do leito, né, do reator, tá? Então, evidentemente, aí vocês no reator, já vocês só estão produzindo aqui nesse ponto gases, né? E aqui char, né? Então, igual que um processo de gasificação, né? No entanto, já a pirólise é um processo em ausência de oxigênio, pessoal. A gente não tem um agente oxidante, tá? A gente só está fornecendo, geralmente, um fluido de trabalho que é muito usado, no hidrogênio, né? Evidentemente, que é um composto quimicamente inerte, tá? Mas também, às vezes, são usados outros gases nobres, como argônio, né? Às vezes eu vi alguns trabalhos, tá? Porque muitas vezes, pessoal, aqui também, né, tem que fluidizar, né, mesmo, por exemplo. E aí vocês, às vezes, precisam desse gás de arrastre para que, por exemplo, os gases não saiam pela entrada, entendeu? Isso é fundamental nesses processos. Então, aí, evidentemente, já nesse processo de conversão termoquímica, tá? Em ausência de oxigênio, aí já vocês estão produzindo um gás, tá? Aí tem gases condensáveis, evidentemente não condensáveis. Aqui, evidentemente, também passa pelo ciclone, tá? Porque, no entanto, já vocês produziram gás, às vezes tem partículas, né? O material particulado, o qual sempre, igual que na gasificação, que o pessoal que trabalha na gasificação sabe que o sistema de limpeza é fundamental,
né, para o condicionamento do gás. No processo de pirólise ocorre a mesma coisa. Então, vocês passam pelos ciclones aí, tiram esse material particulado, tá? E aqui, pessoal, a gente já tem o processo de condensação. Pode ser usado banho frio, né? Acho que em português também é banho-maria, tá? Se não, me corrigem aí no chat. Um condensador convencional também. E às vezes tem precipitadores eletrostáticos, tá? E aí, pessoal, já nesse processo aqui de condensação, é que a gente vai obter nosso bio-oil, né? Pessoal, depende da aplicação ou depende do produto desejado, tá? Aí a gente vai ver daqui a pouco os diferentes tipos de pirólise. Então, se a gente vai querer mais bio-oil, a gente trabalha com umas condições operacionais. Se a gente quer mais char, a gente trabalha com outras condições. Aí a gente vai ver a classificação, tá? E os rendimentos gerais, evidentemente, é uma faixa de rendimentos dos produtos, mas a gente vai ver que tem pirólise rápida, lenta, flash, a vácuo também, né? Então, é isso, pessoal. Já esse gás aqui, né? Pode ser, como eu falei, pode ser levado a outros processos para produzir amônia. Já outras reformas também são usadas para gás natural sintético, né? Combustíveis líquidos também, como diesel, nafta. Vocês podem produzir através desse gás, né? Através desse gás aí, vocês também podem produzir metanol, tá? Esse também é um caso de estudo interessante para o aproveitamento do gás de síntese. Não é só eletricidade, igual que a gente viu aqui, né? A gente já tem muitas possíveis aplicações, tá? Pessoal, antes de continuar, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Já conforme eu falei, a natureza dessa reação é endotérmica, né? Então, aí ela vai requerer uma fonte de calor, certo? Para que possa ocorrer. Aqui, pessoal, a gente está vendo a fórmula empírica do combustível ou da biomassa, nesse caso, que a gente está focando em biomassa. Já vocês sabem que essa fórmula empírica pode ser calculada através da composição elementar, tá? Eu estou pensando em uma aula para determinar essas baseadas, né, também na composição elementar, tá? Como calcular essa fórmula empírica, né, que é fundamental, já mais para o cálculo da razão de equivalência. A gente já viu numa aula de exercícios, vocês lembram? A gente viu já, por exemplo, para metano ou para uma molécula, né? Já um composto químico já pronto. Então, já para um combustível não convencional, igual a gente viu ontem no Aspen, é necessário a gente também determinar isso aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Então, conforme eu falei, é necessário uma fonte de calor, né, para que a pirólise possa ocorrer. Já vocês viram, né, que essa reação é diferente de uma reação de combustão, a qual aqui tem o ar, né, nos reagentes. Então, essa fonte externa contribui para a devolatilização da partícula, tá? Pessoal, aí nesse ponto aqui, a gente já está produzindo gases, tá? Tais como metano, CO, né? Aí que estão classificados como voláteis, né? Também muitos outros mais compostos, a gente vai ver depois. E aí também pode estar benzeno, xileno, naftaleno, né? Aqui nesses aqui tem muitos possíveis compostos químicos, né? Por isso eu falei, pessoal, que já vocês modelar a nível cinético um processo de pirólise é muito difícil, tá? Acho que está a Caterina é uma doutoranda aí da UERJ, ela trabalha mais essa parte cinética já, e ela sabe que geralmente a nível cinético a gente considera a pirólise como processos de um estágio, né, de uma etapa ou duas etapas, mas na vida real
já considerando todos os compostos envolvidos, são muitas, né? Centos de reações, na verdade, são mais de 100 reações até, né? Então, já também aqui está o vapor presente, né? Aí é formado o vapor de água e o char. Pessoal, aqui a gente falou que o char, sim, como uma hipótese simplificadora, a gente pode considerar o char como carbono puro, tá? Aí pode ter uma porcentagem, né, de 97%, 96%, então é uma boa aproximação, né, pessoal? Aqui falar que o char é carbono puro, tá? Inclusive aí na nossa pasta da turma, a gente tem alguns artigos aí na bibliografia suplementar, no qual eu trabalhei uns modelos aí no Aspen que eu considerei carbono puro, tá? No char. Tipo, char como carbono puro, né? Pessoal, alguma dúvida ou algum comentário até agora? Quem quiser falar, fique à vontade aí. Professor, Oi. com licença, né? Boa noite a todos, gente. O senhor disse nas primeiras aulas sobre o, o elemento cloro e o elemento fósforo, né? Eles aglomerarem no leito, né? Isso também acontece na pirólise, certo? Por ser um Boa reator. pergunta. Na verdade, quem foi que falou? Não estou vendo O aí. Gustavo. Gustavo, então, na verdade, não exatamente é o enxofre e o nitrogênio, né? Realmente, a biomassa, quando você faz uma fluorescência de raio-x, já você vai determinar alguns elementos químicos, né? Como potássio, cloro, né? É, também fósforo. Então, todos esses magnésio também, né? Todos esses possíveis metais, né, ou elementos, eles contribuem sim com a aglomeração do leito, tá? Porque a aglomeração do leito ocorre pelo fato que você está fornecendo um combustível que tem esses elementos, né? Esses elementos, evidentemente, eles vão reagir e vão contribuir com a aglomeração do leito. Muita boa pergunta, porque realmente já quando você trabalha, por isso é fundamental também, pessoal, fazer uma caracterização da fluorescência raio-x, que é onde a gente pode determinar se estão presentes esses metais. Já tem alguns tratamentos já para vocês poderem tirar esses elementos, né? Então, realmente são pré-tratamentos baseados com solventes ou com ácidos, tá? Mas obrigado aí, Gustavo, pela pergunta. Obrigado, professor. Nada. Então, pessoal, já quando a gente vai conversar com relação aos produtos, né, a gente tem que pensar que a quantidade e qualidade dos três possíveis produtos presentes na pirólise, eles dependem das condições operacionais, tá? Portanto, tem vários fatores que vocês devem considerar no momento de vocês modelar e também, evidentemente, projetar um reator de pirólise, tá? Algumas variáveis operacionais importantes: temperatura, tá? Granulometria do material, né? Aí tem uma análise OBET, né? De área superficial, aí é importante para conhecer o volume, o diâmetro dos poros, tá? A taxa de aquecimento também é fundamental, a gente vai ver mais na frente essa variável, que é uma das mais importantes, o tempo de residência, o qual determina o tipo de pirólise que você vai trabalhar, né? A vazão, né, do fluido de trabalho. Como eu falei, como é a atmosfera inerte, então geralmente nitrogênio, né? E também a caracterização da biomassa, né? Já o Gustavo a gente um pouquinho aí também, né? Essa parte que já depende já da composição também da biomassa, né? Então, pessoal, já vocês sabem que essas são as principais variáveis que a gente deve considerar para projetar um sistema pirólise e também para construir, né? E também para operar, né? Tem sistemas de controle já que vocês já podem controlar a temperatura, a taxa de aquecimento, né? Também, evidentemente, a vazão do fluido de trabalho, tá? Então, é isso. Pessoal, agora vamos conversar um pouco
com relação aos diferentes tipos de pirólise, tá? Pessoal, a pirólise, a gente vai focar mais na pirólise térmica, né? Porque também tem pirólise catalítica. Já em aulas anteriores, a gente conversou qual é a função desse catalisador. Na pirólise catalítica, na verdade, além de ele favorecer, né, a velocidade de reação, esse catalisador também está tentando puxar, né, extrair esses compostos oxigenados, tá? Mas aqui na nossa aula de hoje vamos focar sobre os tipos de pirólise pensando como se fosse pirólise térmica. Essa mesma classificação é válida para essa, por exemplo, aqui de rápida, flash. Essa aqui é lenta, tá? Quando fala convencional é lenta. Lenta, rápida, flash, ultra rápida e a vácuo. Então, essa mesma classificação aqui, pessoal, é considerada para uma pirólise catalítica, né? No entanto, já tem diferentes tipos de catalisadores, tá? Sulfato de zinco é importante. Tem outros baseados em ferro também, né? Então, são muitos possíveis catalisadores. Já vocês sabem que também, evidentemente, isso está associado a um custo de investimento. Os catalisadores não são baratos. Vocês podem sintetizar catalisadores a nível de laboratório, mas não é tão simples, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui vamos... A carbonização é outro tipo de conversão, mas já vocês viram que é focada mais no char, tá? Já são tempos de residência já até 10 dias, né? A taxa de aquecimento é muito pequena e ela consegue temperaturas de 400 graus Celsius. Já que falando da pirólise lenta, aí a gente pode ter tempos de residência até de 30 minutos. A taxa de aquecimento é pequena. Já a gente vai ver alguns possíveis valores dessa taxa de aquecimento e uma temperatura máxima de 650 graus Celsius. Esta temperatura é Celsius, tá, pessoal? A pirólise flash, que podem observar que são tempos de residência menores a 1 segundo, tá? Uma taxa de aquecimento alta é necessária para que isso aconteça e a temperatura, pessoal, é menor a 650 graus Celsius. Pessoal, essa aqui, que é a ultra rápida, tem poucos estudos na literatura, né? No entanto, já tem sido estudada. Essa aqui tem tempo, é a que tem menores tempos de residência, né? E a taxa de aquecimento, portanto, será muito alta. Mas aqui, pessoal, tem um risco, né, de que possa converter em gasificação, né? Olha que as temperaturas são muito altas, né, pessoal? Já vocês sabem que as reações de craqueamento dos hidrocarbonetos leves, como o metano, esse craqueamento pode ocorrer a umas temperaturas de 450 graus Celsius. Não são necessárias reações tão altas, né? Porque aí podem acontecer outras reações da gasificação, como o adoar, né? Reforma de metano, etc. Tá? E a última é a pirólise a vácuo, tá? Então, a gente tem tempo de residência 2 a 30 segundos, uma taxa de aquecimento intermediária e uma temperatura máxima de 400 graus Celsius. Pessoal, geralmente a pirólise ocorre a pressões atmosféricas, tá? Ou um pouquinho maiores da pressão atmosférica, tá? Isso é o que a gente pode mencionar sobre a classificação. Evidentemente, se a vácuo, né, a pressão não tem, né? Então, aí a gente está mencionando as pressões já para essas 4 classificações, né? Que, na verdade, inclusive, vocês podem olhar na literatura que geralmente são mencionadas só essas 3 aqui, tá? Bom, pessoal, a gasificação ou pirólise... Bom, vamos falar um pouquinho da gasificação, né? Eu já falei que a pirólise faz parte é considerada, na verdade, uma etapa do processo de gasificação. Então, também eu queria apresentar um pouquinho, né? A gasificação é leito fixo, que é onde a gente pode evidenciar as diferentes etapas ou estágios do processo de gasificação. Aí, nos processos com leito fluidizado, que vocês sabem que a partícula está escoando ao longo do leito, né?
aí a gente tem sim essas etapas, mas distribuídas, né? Vamos falar assim, não separadas como a gente pode evidenciar aqui. Então, aqui a updraft, né, que é ascendente. Por quê, pessoal? Porque o ar está sendo fornecido na parte inferior, enquanto o combustível na parte superior. Então, é conhecido como contracorrente ou updraft. Downdraft é concorrente, então o combustível é fornecido na parte superior e o ar aqui, né? Então, vão na mesma direção, tá? Então, pessoal, já vocês sabem que aqui a biomassa está sendo secada, tá? E aqui começam a ocorrer as reações, né? Ocorrem as reações aqui da pirólise, aqui estão sendo formados o char, os voláteis e o alcatrão, que a gente não mencionou isso, tá? Mas o alcatrão é um problema também ligado a processos de gasificação e de pirólise, tá? É conhecido como TAR em inglês. Tem um artigo, eu já li alguns artigos interessantes que estão focados nesse problema do TAR, né? Da remoção do TAR no reator. Então, era para que vocês saibam também que o processo da pirólise pode ser estudado só como um processo de conversão termoquímica ou também, pessoal, como uma etapa que ocorre durante a gasificação, tá? E que a gente já, nos reatores de leito fixo, a gente pode evidenciar melhor onde podem ocorrer, certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Beleza. Então vamos continuar aí. Já falando das vantagens da pirólise nos processos de gasificação, a gente pode mencionar que a principal vantagem é o aumento da densidade energética da biomassa, né? E assim, ela pode ser armazenada, né, ou transportada através do leito, tá? Então, pessoal, a gente tem diferentes tipos de matérias-primas, tá? Falando a nível de biomassa, podem ser resíduos agrícolas, né, agroindustriais, florestais também, inclusive das árvores, né? Já vocês podem ver já muitos trabalhos com wood, né, que é madeira em inglês, wood. Então, já tem gasificação de madeira e tal, porque realmente, se vocês sabem, a biomassa geralmente provém da madeira, né? Mas também de outros resíduos produzidos em diferentes culturas, né? Como cana, palma, milho, etc, etc, etc. Pessoal, vamos conversar então agora sobre a pirólise rápida, tá? Já vocês viram que a nível industrial tem muitos gasificadores, né? A pirólise ainda ela está em um estágio experimental, tá? Vocês não encontram pirolisadores, tem alguns poucos, né? Mas pode ser considerada uma tecnologia que tem uma baixa maturidade, né? Então, já na pirólise rápida, as partículas de biomassa, elas têm que ter elas têm que ser pequenas, tá? Porque realmente elas são com o objetivo, né, que elas sejam aquecidas, tá? Até uma temperatura entre 500 e 600 graus Celsius para que possa ocorrer a conversão termoquímica desse combustível, né? Aí já vocês viram que agora, já na pirólise rápida, tem um requerimento com relação ao tamanho de partícula, tá? Pessoal, aqui vamos ver então um pouco sobre a quebra da biomassa, né? Para produzir os diferentes produtos ou subprodutos também no caso. Então, a gente tem um portador de calor, né? Como falei, é fundamental o portador de calor porque é uma reação endotérmica. Essa aqui pode ser considerada uma molécula da biomassa, pode ver muitos compostos complexos, né? Tem alguns convencionais aqui, né, que a gente já conhece, tá?
Então, pessoal, quebrar essas moléculas é difícil, tá? Por isso são necessárias temperaturas altas, às vezes de 600 graus Celsius. E aqui, pessoal, esses são, vamos falar assim, uma faixa de rendimento da pirólise rápida. Já vocês podem evidenciar que a pirólise rápida está focada mais no óleo pirolítico, bioóleo, como vocês queiram chamar, tá? Tem uma melhor produção de char, certo? E também, evidentemente, tem um rendimento de gases não condensáveis, certo? Vou apresentar agora as diferentes tecnologias, tá? De reatores. Pessoal, a gente também, da mesma maneira que em gasificação, né? O reator pode ser de leito fluidizado, né? Borbulhante ou circulante. Ele tem um leito, geralmente o leito de areia, tá? Então, porque a areia favorece, né, as propriedades, a condutividade térmica, né, do processo, vamos falar assim, né, porque a partícula vai estar em contato aí com esse leito, né, além que a madeira não se aglomera da mesma maneira que outros tipos de materiais. Então, por isso, geralmente, nos reatores de leito fluidizado, a nível de pirólise, é usado um leito de areia, beleza? Então, também temos reatores de cone rotativo, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse aqui. Esse é o reator de parafuso, né? O qual também é conhecido como reator Auger. Pessoal, aí vocês fornecem na parte, vamos falar assim, lateral, quase lateral do reator a combustível e através dos parafusos, né? Eles são acionados aqui com um sistema, né? Com um motor e tal. Então, aí vocês vão mover essa biomassa ao longo do leito. E aqui na parte superior desse reator aqui, tem as saídas dos gases, tá? Então, já depois os gases que estão saindo aqui estão acoplados a um sistema de condensação. Também tem pirólise relativa, tá? E também a vácuo, que foi o que a gente conversou, né, dos diferentes tipos de pirólise, tá? Pessoal, antes de continuar com os reatores cônicos, alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar aqui. Já com relação aos reatores cônicos, que eles também têm sido amplamente usados, né, através de diferentes pesquisas. Aí, nesse tipo de reator, as partículas do combustível, as quais são fornecidas à temperatura ambiente, e a partícula da areia, são introduzidas na parte inferior do cone, onde o material sólido é misturado e transportado até o topo mediante a ação da rotação, tá? A rotação tem essa função, levar para cima a mistura do combustível e da areia, né, como portador energético. Aí nesse tipo de reator, pessoal, é possível conseguir um aquecimento rápido e um tempo de residência da fase gasosa pequeno, tá? Então, pessoal, aqui é uma representação mais clara, né, do reator cônico, né? Aqui a areia é fornecida, a biomassa e a areia são fornecidas aqui, e olhem que aqui estão sendo acontece a rotação, né, o qual favorece a formação desses voláteis ou gases da pirólise, tá? Ele está sempre girando, né, nesse eixo aqui. Pessoal, evidentemente, o biol não pode ser usado diretamente como combustível. Eu já falei. É necessário um grading, às vezes, do catalisador durante a pirólise e do grading, às vezes é usado uma reforma também, tá? Dependendo da aplicação. Então, aqui a gente já pode observar as possíveis propriedades, né, de um biol, né, com um pH de 2,5 associado aos ácidos orgânicos, um teor de umidade de 25%,
uma densidade consideravelmente alta. Evidentemente, não tem cinzas, tá? Por isso já vocês fizeram um acondicionamento dos gases não condensáveis, tá? Inclusive nos gases na saída do reator. Um poder calorífico considerável, né, de 18, no entanto, é inferior a outros poderes caloríficos, como da gasolina, da nafta. Uma viscosidade de 50 centipois, tá? E aí a gente também pode ver, né, algumas propriedades físicas, vamos falar assim, aparência, que é um líquido de cor marrom escura, tem um odor característico à fumaça, e tem uma miscibilidade que a gente pode mencionar, que a adição de água até 35% pode ser tolerada, né? Então, essas são umas propriedades aí do bio-oil que pode ser produzido através de processos de pirólise, né? Esses são valores gerais, né, pessoal? Isso pode variar. Já falando das aplicações de biocombustíveis, a gente pode encontrar processos denominados biomass to liquid, tá? Eles, por exemplo, aí pode se encaixar a síntese de Fischer-Tropsch, né? Aí, geralmente, pessoal, já vamos falar assim, o processo de pirólise acoplado a tecnologias biomass to liquid realmente ocorre, na verdade, o convencional, né? É através de um reator de parafuso, tá? Aí, nesse caso, a pirólise acontece pelo contato, né, da areia, outro material inerte a alta temperatura com a biomassa, considerando uma relação uma relação mássica, né, da areia / combustível ou biomassa, tanto faz, na faixa de 1 a 10, tá? Então, por 1 quilograma de areia, 10 quilogramas de biomassa, vamos falar assim, né? Aí, então, já mencionando um pouco os possíveis fatores que limitam o uso do bio-oil já como combustível, a gente pode encontrar resquícios de carvão, né, ou deixar no bio-óleo, presença de multifaces líquidas, tá? Envelhecimento, alto índice de acidez, a gente já viu que tem um pH de 2,5, tá? A variabilidade das propriedades físico-químicas e a estabilidade térmica durante o armazenamento. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até agora com relação ao que a gente já analisou até agora? Ou algum comentário? Vamos lá. Então, já a devolatilização, que também a pirólise é conhecida como devolatilização, tá? É uma decomposição térmica dos combustíveis sólidos na ausência de oxigênio, né? Vamos falar que é aquela reação global que a gente viu no início, né? E essa devolatilização ocorre a temperatura e taxa de aquecimento altas, né? E, evidentemente, essas duas variáveis vão afetar o rendimento da pirólise, né? Aqui, inicialmente, a gente tem um combustível, tá? No qual são formados voláteis e alcatrão, tá? E também aqui o char, beleza? Pessoal, no entanto, a gente pode classificar as reações de pirólise em duas etapas, tá? Como primária e como secundária. A primária, que é a que a gente conhece, é de natureza endotérmica, tá? Nas reações primárias, a gente pode mencionar as reações de despolimerização, tá? Fragmentação e deformação de char, tá? Já considerando a presença de celulose, hemicelulose e lignina, né? Que são os componentes da biomassa. Então, aqui já nessas reações endotérmicas, a gente vai obter esses três aqui, né?
os gases ou voláteis, o TAR, que na verdade já é uma fase sólida, líquida, desculpem, e o char. Já depois ocorrem umas reações secundárias, né? Vamos falar assim, para decompor aquele alcatrão, né? Então, e também o objetivo é a descomposição térmica de hidrocarbonetos associados a essa fase líquida, né? E, evidentemente, o craqueamento do TAR, ou alcatrão. Aqui são obtidos outros gases livianos, tá? E também char, evidentemente. Vamos definir, então, cada uma dessas reações que foram mencionadas anteriormente. A gente pode definir a despolimerização como um processo de quebra das ligações entre os monômeros poliméricos que formam as moléculas de celulose, hemicelulose e lignina. Após a quebra dessas reações, né, ocorrem reações de estabilização, tá? Porque já são formadas novas cadeias. Aí, quando são quebrados os monômeros, né, já também são formadas novas cadeias, né? Então, o grau de polimerização das cadeias vão até eles se tornarem voláteis, né? Então, vamos falar que eles continuam essas reações dessas novas cadeias, elas continuam se quebrando, tá? E a gente pode observar que já finalmente na despolimerização a gente já encontra uma fração líquida, né, dos produtos da pirólise. A gente também tem fragmentação, que pode ser definida como a ligação entre diferentes ligações covalentes dos polímeros, tá? A gente aqui já tem formação de gases não condensáveis e compostos de cadeia curta que são condensáveis, né? Como, por exemplo, metano, né? A formação do char é a outra reação que a gente mencionou. Essa aqui é fundamental porque ocorre a conversão de biomassa num composto sólido, né? Num resíduo sólido, às vezes chamado, com uma estrutura policíclica. Então, basicamente, aí consiste na formação e combinação dos anéis do benceno em uma estrutura policíclica, tá? Normalmente, na formação de char, existe a liberação de água e de gases não condensáveis. Já durante a pirólise, né, alguns voláteis são liberados, tá? E eles ficam presos dentro da partícula da biomassa. Parte desses voláteis sofrem também reações de repolimerização, formando mais char aí durante o processo. Já mencionei anteriormente que a pirólise é uma das etapas de processos de combustão e de gasificação. Tá? Já que a nível, falar assim, molecular, né, a gente pode ver como é a formação do char. Tá? Olhem que aqui é formada uma estrutura policíclica aromática. Tá? Aqui a depolarização, né, onde são formados diferentes polímeros, tá? Eles vão se quebrando também, né? E a fragmentação, né? A gente aqui obtém metanol, monóxido de carbono, metano e outras moléculas aqui, tá? Esses aqui são gases não condensáveis, tá, pessoal? Então, aí a gente já identificou, tá? Os três produtos, né, principais da pirólise, que é biochar, gases e bioóleo, tá? Esses gases aqui também podem ser usados como calor, como fonte de calor ou também para produzir eletricidade. No entanto, pessoal, a gente já também tem alguns pré-tratamentos. Da mesma maneira que eu mencionei, para os processos de gasificação, a gente precisa de umidades menores a 10%. Então, é aqui um processo de secagem, tá? Aqui, pessoal, a gente deixa as partículas, as moléculas de biomassa, né, com um tamanho de partícula menor.
Muitas vezes, pessoal, aqui pode ocorrer também briquetagem, né, da biomassa. Então, isso já depende da aplicação mesmo, tá? Então, pessoal, esse é meio que um esquema, uma representação esquemática dos diferentes produtos aí da pirólise. Vamos, então, mencionar cada um dos produtos da pirólise. Vamos iniciar pela fração sólida. Ela principalmente consta de cinzas e de carbono, a gente conhece como char, né? Então, eles podem ser usados também como combustíveis, inclusive o biochar, pessoal, vocês podem usar como combustível para gasificação, tá? Tem gasificação de char, de biochar, tá? Ou para outros processos. Então, vamos falar assim que é um carvão, né? Então, ele pode ser usado como combustível também, tá? Ou também como matéria-prima para a fabricação de carvão ativo, né? Então, pessoal, aí já vocês sabem que isso tem uma aplicação fundamental em processos de tratamento de águas, tá? Já mencionando um pouco a fração gasosa, ela está composta por gases não condensáveis tais como hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano e outros hidrocarbonetos, como por exemplo etano também, tá? Já a fração líquida já é um pouco mais complexa porque é uma mistura de componentes aromáticos e alifáticos oxigenados. Já vocês viram que esse teor de compostos oxigenados é uma limitação para já vocês usarem esse bio-oil, né? Então, aí esses são os 3 principais produtos. Eu vou mostrar algumas das moléculas que vocês podem obter na fase líquida, tá? Evidentemente tem fenol, tá? Que essa é a fórmula química do fenol. Essa aqui é a fórmula da molécula, né? Um anel aqui, tem 3 enlaces duplos aqui, né? A gente também tem furano, certo? Também tetraidrofurano também, tá? Aqui butanedieno também. E são vários aqui, pessoal. Já vocês viram que são compostos oxigenados que são complexos, tá? E também temos aqui outros compostos com cadeias mais longas, né? Então, aí já o pessoal, por exemplo, já aqui a gente tem uma molécula de fenol, né? Então, a gente já está vendo aqui que 2,6, né? De metóxi. Então, aqui a gente no 1 tem o grupo hidroxilo ou hidroxila, tá? 2 aqui, 3, 4, 5 e 6. Então, pessoal, é por a ubicação, a localização aqui da molécula, tá? Por isso é 2,6. Do mesmo jeito funcionam os outros, tá? Então, já esse também é para que vocês saibam um pouco da nomenclatura, né, dos compostos químicos, tá? E eles estão baseados na ubicação, tá? Aqui já a gente viu com maior clareza. Aí já depois, como dever de casa, aí vocês podem conferir esse aqui. Pode falar, Gustavo. Então, professor, esses compostos estão mais ou só no bioóleo ou também no carvão, no chá, né? Não, Gustavo, Todos esses aqui só estão aí na fração líquida, né, no bio-oil, tá? Todos esses, desculpa, todos esses que mostrei aqui, eles estão presentes no bio-oil. Já no char você pode ter já nas cinzas, né, carbonato de cálcio, alguns também compostos com enxofre, mas geralmente esses compostos oxigenados estão presentes no bio-oil, tá? E qualquer que seja a pirólise, rápido, ultra rápida, convencional? Então, já em todos os tipos de pirólise você vai obter uma grande quantidade de compostos oxigenados. Esses aqui,
Esses são aqui alguns gerais, tá? Esses aqui vocês podem ter em qualquer tipo de pirólise. Eles vão estar presentes no seu bio-oil. Já por isso, já depois, já você precisa fazer um upgrade desse bio-oil, entendeu? Para você tirar esses compostos oxigenados. No entanto, aí o catalisador ajuda a eliminar algum desses compostos oxigenados. Ok, beleza? professor, obrigado. Ah, mais alguém? Então, pessoal, essa foto aqui mostra um bio-oil, já vocês viram, essa é a cor convencional. Então, é possível afirmar que o bio-oil são alcatrões, né, ou TAR, que é conhecido, então, na forma de hidrocarbonetos, os quais possuem um importante teor energético, e eles podem ser aproveitados em câmaras de combustão, motores diesel, microturbinas a gás, né? Porque tem microturbinas a gás, pessoal, que trabalham também com combustíveis líquidos, tá? Turbinas também, etc. Tá? Então, é isso aqui, pessoal. Uma amostra aqui do bio-oil, né? Aí já vocês viram que vocês também podem usar aí em acionadores primários, né? Para gerar eletricidade. Pessoal, já falando um pouco, né, dessas características do produto, né, de rendimentos, também de características, né, de propriedades, elas dependem principalmente das condições operacionais, né? Então, a gente já mencionou que a taxa de aquecimento, né, e a temperatura são fundamentais, também o tempo de residência e a fação do fluido de trabalho, né? Então, pessoal, já considerando e relembrando isso que a gente mencionou em slides anteriores, a gente já pode entrar na parte dos fatores que influenciam os produtos da pirólise, tá? A gente tem a composição da biomassa, tá? Porque já dependendo disso, algum tipo de pirólise pode ser favorável, né? Dependendo da composição da biomassa. Tem um livro, pessoal, que é muito bom, o livro é Iguaçu, não sei se já vocês viram aí, está na bibliografia recomendada, acho que também está na nossa pasta. Aí esse livro é muito bom porque esse livro foca em pirólise, tá? Aí sugiro uma lida aí nesse capítulo de pirólise mesmo. Aí também a gente pode observar que outros fatores ou outras variáveis operacionais podem afetar os produtos da pirólise, como são a temperatura máxima do processo, a taxa de aquecimento e o tempo de residência, né? Então, a gente já está focada em que as biomassas que são mais aproveitáveis são as biomassas lignocelulósicas, né? Então, esses compostos aí presentes na biomassa, nesse grupo de compostos, como são a celulose, a hemicelulose e a lignina, elas são decompostas ou devolatilizadas a certas temperaturas. Aí a gente pode observar, né, essa é uma faixa de temperatura para a celulose, uma faixa para a hemicelulose e a lignina. Por que são amplas essas faixas, pessoal? Porque já vocês sabem que, dependendo da biomassa, isso vai mudar, né? A estrutura da celulose, que já a gente viu na aula, onde a gente definiu aí os tipos de biomassa, essa aí eram moléculas muito complexas também, né? Então, pessoal, a taxa de aquecimento, que sempre foi um fator que fomos mencionando ao longo dessa aula, ela afeta particularmente muito os dois combustíveis de interesse, né? Que são, bom, combustíveis não, desculpem, os produtos que são de interesse, que são o biochar e o bio-oil, né? Como a taxa de aquecimento pode ser variada, né? Dependendo do tipo de reator ou também do tamanho de partícula. Então, já vocês tendo certos tamanhos de partícula, vocês podem usar um tipo de pirólise o qual requer uma taxa de aquecimento maior, né, ou menor, e também do tipo reator. A gente já viu que temos
vários tipos de reatores. Leito fluidificado circulante e borbulhante, também o cônico, reator Auger, reator a vácuo, né? Então, pessoal, aqui vamos mencionar, então, já as condições operacionais nas quais favorecem a produção de cada um dos três produtos, né? A produção de char. Pessoal, a produção de char, ela requer taxas de aquecimento lentas, né? Que são menores a 2 graus Celsius por segundo. É necessário temperaturas baixas, né? E tempos de residência elevado. Então, essa aqui, pessoal, a produção de char ou biochar é focado já em pirólises lentas, né? Já para a produção de bio-oil, a gente já tem taxas de aquecimento elevadas, olhem com a diferença, maiores a 1000 graus Celsius por segundo, tá? Uma temperatura entre 450 graus Celsius e tempos de residência curtos, né? De segundos, na verdade. A gente já viu que esses tempos são de segundo mesmo, tá? E, pessoal, a gente também tem os gases não condensáveis. Então, eles são favorecidos, realmente não é o foco da pirólise, mas às vezes vocês podem obter um rendimento maior já quando vocês têm uma taxa de aquecimento lenta, temperaturas elevadas, que são maiores a 700 graus Celsius, que isso já vocês viram que são temperaturas já de gasificação, né? E tempos de residência elevado. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Aqui estou vendo uma pergunta do Lamba. Lamba, as biomassas são classificadas dependendo do teor desses grupos aqui, né? Já dependendo do teor, classificamos como biomassa lignocelulósica, né? Então, elas são classificadas ao mesmo tempo. Já você viu, dependendo da origem, tá? Mas dependendo da composição. Já com a origem, que é sua pergunta aí, já você pode ter uma biomassa florestal, né? Pode ter uma biomassa residual, né, da agroindústria, como palma, cana. Também tem aquela florestal como de árvores, né? E também, inclusive, biomassas de resíduos sólidos, né? Aí vocês têm compostos orgânicos presentes aí no RCU, né? Que na verdade, no resíduo sólido urbano, você não usa o resíduo sólido urbano, você processa esse resíduo sólido urbano para produzir resíduo derivado, combustível derivado do resíduo, né? Pode falar, Lamba. Eu não sei se você viu a última mensagem. A pergunta que eu queria fazer, né? Por exemplo, como você falou nessa classificação de celulose, hemicelulose e lignina. Aí, quais são os exemplos de biomassa que se enquadra para celulose, quais que se enquadra para hemicelulose e lignina? Essa era a minha dúvida. Tá. Não, Lamba, é que na verdade todas as biomassas têm esses três compostos, né? Esses três grupos. Só que varia, né? Varia a composição, tá? Então, tipo assim, todos os três vão ter a gente já viu, acho que você não assistiu essa aula, essa classificação, tá? Então, aí, Lamba, dependendo, já todos vão ter, já dependendo já da origem, já a gente já sabe que na lignocelulósica a gente já vai ter uma maior quantidade de lignina e celulosa, tá? Beleza, então, já vi sua mensagem aqui. Obrigado pela pergunta, Lamba. Mais alguém? Beleza. Nada, Lamba. Então, pessoal, aqui vamos ver finalmente um resumo, né, das duas rotas, né, de pirólise, que são as convencionais, a pirólise rápida e a lenta. A gente já está meio que fazendo um resumo aqui, que são temperaturas altas, tá?
entre 425 e 600 graus Celsius, já vocês viram que, dependendo da fonte, né, já essa faixa varia, né? Aí a gente viu que às vezes falam que 450, que 500 graus Celsius, né? Aqui temos taxas de aquecimentos elevadas, isso a gente já viu no slide. E então, aqui a pirólise rápida favorece a produção de bioóleo, tá? Aqui, pessoal, já com relação à pirólise lenta, a gente pode evidenciar que a temperatura é relativamente baixa, próxima a 400 graus Celsius, taxas de aquecimento altas, que são de 2 graus Celsius por segundo, e aqui é favorecida a produção de chá, tá? Pessoal, muito obrigado aí. Antes de encerrar a aula, eu queria mostrar um exemplo, tá? De um caso na biorefinaria, tá? Que a gente usou pirólise. Não sei se alguém quer falar alguma coisa enquanto eu vou procurando aqui. Professor, só tem uma pergunta. Em um dos produtos, a fração gasosa, como você mostra a composição, né, que tem CO, hidrogênio, mas qual é o componente que está mais presente nesse produto, né, da fração gasosa? Oi, Arthur, obrigado aí pela pergunta. Realmente, o que está mais presente é vapor, tá? E também CO2. São os mais, tipo assim, são os que têm um maior teor presente nesses gases não condensáveis. A gente tem algumas quantidades pequenas de metano, de hidrogênio, né, e de CO, mas principalmente esses gases não condensáveis estão formados principalmente pelo CO2 e pelo vapor, tá? O vapor de água. Tá legal, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguém? Pessoal, uma perguntinha aqui. O Alcatrão que eu conhecia, certo? Trabalhei aqui na Universidade Estadual do Ceará, e o Alcatrão que eu conhecia, pela pirólise, era após uma etapa que a gente tem aqui no nosso equipamento, que é a lavagem de gás, né? O lavador de gases, certo? Que depois dos condensadores, ele vai para esses lavadores, e esses lavadores, né, jogam água no gás, sim, e lavam, né, ele. E aí esse rejeito, né, aí é que a gente chamava de alcatrão. Ele não pode ser considerado bioóleo, certo? Sim ou não? E já tem alguma você já viu, né, em pesquisa, ou então na indústria, o reaproveitamento dele, algum estudo sobre depois desse lavador? Então, você falou que tem um lavado de gases, né? Isso. Então, o que eu vi sobre isso, na verdade, foi que, bom, já você sabe que depois você trabalha com a professora Mona Lisa, né? Aí já depois, já vocês que têm mais essa experiência em pirólise já mais aplicada, essa lavagem realmente é usado para um condicionamento, sabe? Do gás mesmo. Aí já depois, já dependendo da aplicação que você queira fazer, já você pode focar mais nessas possíveis rotas, né? Aí que a gente já mencionou. É meio que já depois que já você tem esses gases não condensáveis, né? Inclusive, às vezes, Gustavo, já você viu que o mesmo gás que está saindo do reator, ele é condicionado, tá? Realmente tem um ciclone e tal. Não vale a pena resfriar o gás na saída do reator, né? Porque vocês vão condensar ele, sabe? Só que já na saída, já depois do processo todo de condensação, aí essa lavagem é usada já para vocês aproveitar esse gás para outras aplicações. O que eu vi, realmente, Gustavo, era que estava mais focado em aplicações de geração de energia elétrica, sabe? Quando Entendi. foi o processo. Tá bom, professor. Certo. Obrigado. Nada. Pessoal, vamos ver aqui rapidinho, para encerrar a aula. A gente já pôde ver cenários já da inserção da pirólise em biorefinarias,
tá? Já esse é um caso mais específico, né? Aqui nesse artigo, publicamos com os colegas da Unifei, essa foi uma avaliação ambiental, tá? Para ver os impactos ambientais através da metodologia Life Cycle Assessment, que é a análise de ciclo de vida, tá? Então, pessoal, a gente tem um cenário convencional, tá? Na qual aí vocês têm a extratora, né? Aí vocês levam os cachos de fruta fresca, né? Aí vocês processam isso aqui, tá? Aqui são produzidos diferentes produtos, né? Nessa extratora, né? Já estamos falando mais da indústria da palma, tá, pessoal? Aqui é produzido já o óleo, né? O óleo já DDD, tá? E também tem outros produtos, né? Esse pomo aqui é fluente, tá? A torta é palmista e tal, que é usado inclusive para alimentação de suínos, né? Então, esse aqui é o caso convencional, pessoal, que vocês veem aí, sabem? Eles geram uma biomassa e eles geram um sistema de cogeração para que seja autossuficiente aqui a extratora, né? Porque está gerando energia térmica e também energia elétrica. Então, vamos falar assim que eles só estão aproveitando uma possível biomassa. Já quando a gente fala de biomassas de palma, pessoal, a gente já... Essa aqui é a definição do sistema de cogeração, tá? Que é a contrapressão. Já quando a gente tem, pessoal, quando a gente já está falando de palma, a gente já tem 3 tipos de biomassa, que são PKS, que é Palm Kernel Shell, que é a casca, os cachos de frutas, o cacho vazios, né, os racimos, em espanhol, para o pessoal que está na Colômbia, aqui Empty Fruit Bunch, e a fibra, tá? Então, pessoal, aí o objetivo foi, então, aproveitar essas biomassas. Então, a gente já está pegando a casca e os cachos vazios, passa por um processo de secagem, evidentemente, porque eles têm uma umidade alta. A fibra é usada aí no sistema de cogeração, tá? E é aproveitada essas biomassas já depois do pré-tratamento no processo de pirólise, tá? Aqui, pessoal, é produzido um bio-oil e um biochar, né? Olha que os gases não condensáveis estão sendo aproveitados aqui para o mesmo processo, tá? Aqui, pessoal, já vocês sabem que esse é o sistema de cogeração, inclusive já fazendo isso aqui, a gente já está tendo um excedente de energia, tá? Aqui, então, o POME, que são esses efluentes, já são tratados em lagoas, né? Em lagoas, e aí meio que já foi uma aula que a gente viu, né? Que é de aproveitamento de lagoas, né? Como um biodigestor. Então, aproveitam esse biogás, um motor, e também produzem energia elétrica. Então, aqui a gente está usando esse biodigestor, né? Em forma de lagoa, e produz um biogás que está sendo aproveitado, né? Aí na mesma extratora. Mas aí a gente já está vendo que já tem energia excedente, tá? Energia elétrica excedente. E aqui o último cenário já é maior, né? É mais complexo. Então a gente continua aproveitando as biomassas, tá? No sistema de cogeração, na pirólise, tá? Só que aqui a gente tem um processo de transterificação, que a gente já viu nas aulas anteriores. Aqui, no entanto, o processo de transterificação e refinação é para produzir glicerina, né? Aqui a gente... E também biodiesel, evidentemente. Biodiesel e glicerina. E aqui, novamente, a gente tem um excedente de energia e tem também aqui no sistema de cogeração um excedente de energia, tá? Então, pessoal, aí esse é o sistema de cogeração de extração. Por que extração, pessoal? Porque está sendo extraída da turbina diferentes correntes, tá? Esse é um ciclo, vamos falar assim, é um ciclo mesmo, tá? É um ciclo a gás, tá? Inclusive, não, é um ciclo a vapor, na verdade. É um ciclo Rankine, vamos falar assim. Então, porque aqui da caldeira está saindo o vapor, tá?
Então, já para concluir aqui, então vamos. Essa aqui são os balanços mássicos energéticos, tá? Dos diferentes cenários. Então, aqui o sistema, né? A gente, quando está trabalhando já análise de ciclo de vida, a gente tem que delimitar o sistema, né? Falando em termodinâmica, um volume de controle, né? E a gente analisa tudo que foi usado e tal. E esses são aqui os inventários, tá, pessoal? Desculpem aí que passei rápido. Só que também para vocês avaliarem, através da análise de ciclo de vida, vocês precisam de conhecer os inventários. Já essa é uma parte mais específica, tá? Esse não é o escopo do curso, só que é importante que vocês vejam como é possível a gente aproveitar essas biomassas, né, através da pirólise, como a pirólise pode ser aproveitada também, pessoal, na agroindústria, né? Então, aí a gente já tem aqui essas classificações, tá? Essas são categorias de impacto, né? São várias categorias de impacto, por exemplo, global warming aqui, tá? Então, a gente pode observar que quem tem uma maior contribuição aqui nesse fator de impacto aqui, nessa categoria de impacto, é o biodiesel, tá? Aqui a eletricidade também tem consideravelmente uma emissão, porque vocês sabem que são usados motores a combustão, eles geram também poluentes, tá? E aqui, pessoal, esse NER aqui é Net Energy Ratio, né? Então, aí, quanto maior for, ambientalmente falando, é melhor, tá? Então, esse foi o que a gente teve nessa pesquisa. Então, pessoal, é isso. A gente já viu como a gente pode inserir já na agroindústria essa tecnologia, né? No entanto, ainda está em estágio de desenvolvimento. Essa foi uma projeção, né? Uma avaliação termodinâmica e ambiental de como pode ser aproveitada a pirólise de biomassa, né? Em extratoras de palma, né? Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa com relação a esse artigo. Esse artigo aqui está disponível também na pasta, tá? Não sei se alguém quer falar alguma coisa adicional.